volta aí. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Deixa eu ver se o povo volta aí. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Tu vai que horas? Vai que horas? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu vou ler aqui, irmãos. Jesus, o bom pastor. Como Jesus disse aqui que era o bom pastor, irmão, é para nós não confiar em homens. Nós temos que confiar unicamente no Senhor Jesus. Todas as religiões, elas foram permitidas por Deus, e toda lei dada aos homens na terra foi dada por Deus para que se visse de aio, se visse de uma ponte, de uma ligação do homem até a Deus. Deus permitiu, pela lei de Moisés, dada aos homens, permitiu que se infiltrasse uma multidão entre eles. E de lá, Deus ia separar filhos que nesse aio, nessa ligação, nessa ponte, através da religião, através da lei, eles encontrariam Cristo unicamente, eles ouviriam Cristo unicamente e chegariam até a salvação. É isso aqui que quer falar aqui, esse 10 de João aqui. Jesus, o bom pastor. Religiões foram criadas, leis foram criadas, porque Deus já sabia que no meio das religiões, falsas que sejam, Deus ia separar filhos para Ele. No meio do engodo do engano, no meio da lei que foi dada ao homem, que é impotente para salvar, Deus ia colocar uma lei, colocou e está colocando e vai colocar. Uma lei que não se pode violar, uma lei divina, espiritual, está aqui, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Fica na visão aí para entender. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. A este o porteiro abre, tal, e vai adiante delas. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranhos. Antes fugirão deles, porque não conhecem a voz estranha. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem foi que veio antes de Jesus, hein? Quem foi que veio antes de Jesus? Veio a lei, né? Veio os falsos profetas,
veio doutores da lei, veio reis sacerdotes. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Na lei, né? As ovelhas de Deus não os ouviram. Aí se a gente for nesse versículo aqui, a gente vai fundo. Daniel não ouviram eles lá. Foi para a cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou diante a lei dos homens, né? Os pastores que vieram antes de Jesus, os ladrões, os salteadores, foram para o fogo 7 vezes mais quente e vai-se embora. Aqui, ó. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Glória a Deus. E entrará e sairá. Meu Deus. E achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário não. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, ó, e vaza e foge. E o lobo a arrebata e despedaça as ovelhas. Ora, o mercenário foge, versículo 13, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Glória a Deus. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Versículo 16. Mas é muito forte as escrituras, irmão. Quando nós entramos assim, nós viajamos. Quando nós entramos assim, nós viajamos. Nós vemos que Jesus fala aqui, irmão, que tem muitas ovelhas. Em outros apriscos. E ele mesmo as conduzirá a um só aprisco. Religião e lei. Civil de aio, de ligação. Civil de uma ponte. Aqui lá no meio da religião e no meio da lei. O bom pastor Jesus, que deu a vida pelas ovelhas, vá lá e busque as que ouvem a sua voz e as que não seguem a voz do mercenário, as que ouvem a voz. Versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Está tudo misturado. O aprisco que ele fala aqui, o aprisco que ele fala aqui é ele mesmo, é Jesus Cristo mesmo. Aqui nós não estamos falando de placa de igreja. Aqui nós não estamos falando de templo, não. Aqui nós não estamos falando aqui de religião. Aqui nós não estamos falando de lei terrena, não. Aqui nós estamos falando aqui de divisão e de lei divina, a lei de Deus. Aqui, ó. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregá-las, estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá
um rebanho e um pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18. Ninguém me tira de mim. Ninguém tira de mim. Né? Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar. Isso aqui é profundo demais, viu? Versículo 18. E poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Versículo 19. Tornou, pois, a haver divisão. Quando Jesus falava isso, começou a ter novamente divisão no meio dos discípulos, entre os judeus, por causa destas palavras. Versículo 20. E muitos deles diziam, ele tem demônio. E diz até hoje, né? Ele tem demônio. E está fora de si. Eles vão achar que Jesus está dizendo que vai se matar. Lá na frente você vai entender. Eles só entendem errado. A carne é horrível demais, viu? Ó, tem demônio e está fora de si. Jesus está fora de si. Ele está endemoniado, ele está doido. Porque nós estamos ouvindo a ele. Então ele está doido, ele está cheio de demônio. Nós estamos ouvindo a ele. Diziam outros, essas palavras não são de demônios. Os que estavam na espiritualidade, na visão, os que eram ovelhas, que entendiam, glória ao Senhor, a voz do verdadeiro pastor, do bom pastor, eles diziam, não, ele não está endemoniado não. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos ao cego? Isso eram os filhos que estavam no meio da religião e estavam no meio da lei, viu? Esses estavam na visão. Aí começaram entre eles, ter divisão novamente. E começaram a discutir novamente. Aí uns diziam, ele tem demônio. E outros diziam, não, essas palavras não são de demônios. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa dedicada e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus. Rapaz, quando a gente lê assim, a gente dá uma viajada, viu? Dá uma viajada lá dentro das Escrituras. E em Jerusalém havia uma festa. Depois que Jesus deixou a mente dos religiosos e dos que estavam na lei tudo perturbado, e alguns que entendiam a voz do pastor, que entendiam que Jesus Cristo era filho de Deus, diziam, não, ele não tem demônio não, pode os demônios abrir os olhos ao cego. Jesus saiu, se infiltrou no meio da festa de Jerusalém. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Né? Eles disseram assim, até quando tu vai deixar nós sem compreensão, sem entendimento, sem explicação? Vai deixar nossa alma suspensa? Tu és o Cristo? Quem perguntava isso aqui eram alguns que não eram pastor, eram ladrões, salteadores. Todos que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Quem veio antes de Cristo foi a lei. Quem veio antes de Cristo foi as religiões. E eles diziam, até quando terás a nossa alma suspensa, em expectativa, procurando compreender? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Eles diziam, fala para nós abertamente.
se tu é o Messias, se tu é o enviado. Glória ao Senhor. Fala para nós. É como até hoje, irmão, tem música que estão perturbadas. Eu não sei se eu não tenho certeza se eu estou na graça, eu não tenho certeza se o que está em mim é dom de Deus, eu não tenho certeza se a linguagem é de Deus, eu não tenho certeza se é do demônio, eu não tenho certeza se profecia existe, eu não tenho certeza se a profecia é falsa. Eles estavam assim, tá até hoje, irmão, até hoje. Eles disseram, diz para nós aí, quanto tempo tu vai deixar nós suspensos? Diz, tu és o Cristo? Diz para nós abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. São das ovelhas dos salteadores, dos ladrões. Os que disseram que é pastor e não são. São cães. São salteadores. Ele disse aqui, ó. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Cristo eram as que disseram assim, esse homem não está em demônio, ele não fala para o demônio não, porque o demônio não abre os olhos aos cegos. Não dizia que ele tinha demônio. Não dizia que ele tinha demônio. Porque ele disse assim, eu dou a minha vida e eu mesmo a tomo-a de volta. Eu sou a porta. Aquele que não entrar por mim é ladrão, é salteador. O que entrar por outro lugar do curral não é pastor. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele falou assim, vocês não são as minhas ovelhas. Porque minhas ovelhas é aquelas que disseram assim, ele não tem demônio. Porque demônio não abre os olhos aos cegos. E eu conheço elas, e elas me seguem. Versículo 28. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de mim. Oh glória a Deus por isso. Glória ao Senhor. Versículo 29. Meu Pai me deu. Meu Pai deu elas para mim. É maior do que meu Pai que mas deu para mim, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez, que já tinha pegado outras vezes, né? Pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Versículo 32. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejas? Eu tenho mostrado muitas obras. Aí os falsos pastores, os ladrões, que vieram antes de Cristo, lá na lei, já tinha apedrejado uma vez. Aí ele disse, eu fiz tantas obras, e boas obras, que procederam de meu Pai. E por qual delas vocês estão me apedrejando de novo? Pela qual dessas obras vocês estão me apedrejando de novo? Versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe,
não te apredejamos por alguma obra boa. Nós não te apredejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmias. Eita, como vai. O reino do céu é lindo demais, irmão. É lindo. E o que consegue enxergar ele, irmão, é tido como louco. É doido. É doido. Olha. Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmias. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Glória a Deus. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: não. Bateria descarregando. Vai descarregar a bateria, ó. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Ó. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Versículo 34. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pôde ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema? Porque disse, sou filho de Deus? Eita, como é linda a palavra de Deus, irmão. Está descarregando o telefone. Como é linda a palavra de Deus. Jesus tinha uma sabedoria muito... Ele é a própria sabedoria. Ele disse assim, vocês estão me apedrejando, está dizendo que não é por causa das boas obras, mas é porque eu estou blasfemando. E vocês são seguidores da lei. Vocês são seguidores das religiões. E vocês consideram os homens que estão à frente das religiões e das leis como deuses? E não chama isso de blasfêmia? E como é que vocês vão querer me apedrejar agora dizendo que eu estou blasfemando? Por vos dizer, sou filho de Deus. É terrível, viu? Versículo 37. Eu estou me segurando aqui que não dá mais tempo não, irmão. Ah, vai descarregar. Versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, ele quer dizer assim, ó, se essas obras não tivessem sido feitas pelo meu Pai, eu não teria capacidade nenhuma de fazer. Porque eu sou homem e estou no meio de vós, com carne, com sofrimento, com fadiga, pedrada, dor, perseguição e tudo. Mas se essas obras não tivessem vindo de meu Pai, se não fosse as obras de meu Pai, não me acrediteis. Quer dizer, vocês só estão acreditando porque essa... crede nas obras. Vocês estão duvidando que essas obras boas que eu fiz aí, que vocês estão dizendo que não estão me apedrejando por fazer elas, porque vocês sabem que elas vêm de Deus, as obras boas vêm de Deus, mas vocês estão me apedrejando porque vocês estão dizendo que eu estou blasfemando. Então vocês creem só unicamente nas obras? Vocês estão crendo nas obras? Estão dizendo que não estão me apedrejando, não é por causa das obras, porque vocês sabem que as obras vêm do meu Pai, vêm de Deus. E o homem nenhum pode fazer obras se não vier de Deus. Então não precisa ser me apedrejar, não. Creia por causa só das obras. Só por causa das obras. Porque foi feita pelo meu Pai. Está aqui, ó. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim, glória ao Senhor, e eu nele, glória a Deus. Versículo 39.
Não sei nem exortar isso aqui não, irmão. Versículo 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Eita, como... Por isso que ele diz, todos que vieram antes de mim, hein? Antes a lei, todos que vieram nas religiões antes de mim, nas leis antes de mim, não são pastores, são ladrões. Apedrejaram uma vez, tentaram apedrejar outra vez, porque disse que ele estava blasfemando. E foi preciso Jesus escapar no meio deles. Eles iam matar. Ele ia matar o Senhor, porque o Senhor disse assim, creia só por causa das obras. Porque vocês sabem que a obra que foi feita foi por causa de meu Pai. Então, creia só por causa das obras. Eles deram com mãos no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus escapou das suas mãos e vazou, fugiu. Versículo 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Vazou lá para o Jordão, lá para o lugar que João tinha feito o batismo, né? João Batista, batismo para arrependimento, anunciando que ia vir um que ia batizar com fogo, não era mais com água não. Versículo 41 diz assim, e muitos iam ter com ele, e diziam, na verdade, muitos iam ter com ele, com Jesus, e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. Versículo 42. E último, diz assim, e muitos ali creram nele. Creram nele, quer dizer, João batizava e não fazia sinal nenhum. Mas tudo que João pregou do Messias que ia vir está acontecendo. Glória a Deus. 10 de João, Jesus o bom pastor. Está descarregando aqui. Todos que vieram antes de mim, disse Jesus, não são pastores, são ladrões, salteadores. As ovelhas de Cristo não ouvem voz de lobo. As ovelhas conhecem a voz. E elas entram pela porta e saem pela porta. E quando elas saem, o pastor vai na frente, o pastor Jesus Cristo, o bom pastor, vai guiando elas. As religiões foram criadas por Deus e dadas aos homens, para que no meio das religiões e das leis, as ovelhas do bom pastor fossem tiradas, resgatadas, recebendo os dons, e os falsos também recebem, viu? Os falsos pastores, os ladrões também recebem, só que não dão valor, eles não dão valor. Quando o Senhor Jesus fazia milagre, ele seguia atrás para saber com qual autoridade ele fazia aquilo, e depois pegavam pedra para apedrejar o Senhor. Aí o Senhor dizia, por que eu estou fazendo os milagres, essas boas obras, vocês querem me apedrejar? Ele dizia, não, mas não estou querendo te apedrejar pelas obras, não. É porque tu está blasfemando, tu está dizendo que é filho de Deus. Tu tem demônio. Isso quem diz são os ladrões, são os que vieram antes de Cristo. Ele diz, tu tem demônios. E estão dizendo até hoje. Quando Cristo manifesta em mim, quando Cristo manifesta em você, quando Cristo manifesta em nós, ele diz, tem demônios. Tem demônios.
Aí alguns disseram, não, ele não tem demônio não. Pode por acaso um endemoniado abrir os olhos ao cego? Essas são as ovelhas. Essas são as ovelhas do aprisco, do verdadeiro pastor, do bom pastor. É os que conseguem enxergar que a lei de Deus, ela veio no meio dos homens para superabundar a lei dos homens, para superabundar o amor dos fariseus tem que ser maior. Vamos parar por aqui, né? Vai descarregar.